De volta aqui com o Gazeta Entrevista, conversando com o pré-candidato a senador do MDB, Márcio Bittar. Eu deixei no bloco anterior a pergunta sobre essa falta de um discurso mais sólido, mais próximo da realidade, porque tanto do lado da oposição quanto da situação, tem muita fotografia, tem falas amenas, e você é o primeiro que chega com uma cartilha, com uma ideologia, com algo que está mais próximo daquilo que o povo está vivendo. Então, como é que tem sido isso? Está alinhado com todo mundo dentro da oposição? É isso mesmo? Olha, o meu pré-candidato ao governo, Gladson Cameli, está com uma equipe liderada pelo professor Carlitinho, um grande amigo meu, trabalhando no programa de governo. Mas ele tem dito também que o programa dele vai muito na linha do que foi o meu, em 2014, o espírito, né, dele. Por exemplo, ainda sobre segurança, nós falávamos de um problema, de um enfoque, que são as leis frouxas que o Brasil tem. Vamos para outro, que é a falta de priorização da segurança pública, tanto do governo federal quanto principalmente do governo do estado. Eu vou te dar um exemplo. No Brasil, os homicídios elucidados chegam a 8%. Ou seja, 92% dos homicídios não são elucidados. Então, aí, por si só, já é uma impunidade imensa. Se você não descobre quem é, não tem punição. Pois bem, como é que você resolve isso? É com política social? Não. Isso se resolve dando à segurança pública os mecanismos para a polícia investigativa que outros países, até da América Latina, já possuem e nossa ainda não tem. Eu sugeri, por exemplo, ao meu pré-candidato Gladson, digo, olha, uma marca, né? Não é possível, eu já dizia isso em 2014, quando fui candidato ao governo, que o Acre gaste mais com a propaganda do governo do estado do que com a polícia militar, do seu próprio orçamento. Quer dizer, isso não tem cabimento. Então eu sugeri ao meu pré-candidato que ele incorporasse isso como uma marca. Olha, eu não vou gastar com propaganda do governo mais do que eu vou gastar com a polícia militar. Então, propus como sugestão ao meu pré-candidato que faça o que eu propunha em 2014, que é uma reforma administrativa. E com qual objetivo? De agilizar, de desburocratizar e de economizar. O Acre tem mais secretarias de Estado do que o Estado de São Paulo. O Acre tem 65 órgãos públicos. É uma gastança com o governo, e a gente sabe disso, quantas vezes a gente abre o jornal, ex-deputado, deputados indicando 10 pessoas, parente, todo tempo tem isso e tal, quase sempre para não fazer nada. Então, precisa fazer uma reforma administrativa no Estado, porque é preciso gastar menos com o governo, para gastar mais, por exemplo, com a Secretaria de Segurança. Rogério, como é que os nossos soldados arriscam a sua vida em defesa da nossa, às vezes sem colete à prova de bala? Então, é preciso priorizar a segurança pública. E o terceiro ponto, que você de certa forma já deu uma mencionada, é a economia. Nós não podemos fechar os olhos, e eu não fecho, para o fato de que essa política econômica absolutamente equivocada, primeiro do Jorge Viana, com a tal florestania, e agora do Estado empresário, levou o Acre a índices de desemprego nunca visto. Então nós temos, fruto dessa política equivocada, um contingente de jovens, para mais de 25%, desempregados. Ora, é evidente que neste contingente de jovens desempregados, você acaba tendo alguns que nós perdemos para o crime organizado, que eu dizia aqui nessa TV, no debate de 2014, que tínhamos o crime organizado já no Estado, o governo fez ouvido de mercador e hoje, infelizmente, a gente sabe que existe mesmo. Márcio. Então, colocar o Acre de novo no trilho do crescimento econômico também é uma obra importante para ajudar a combater a violência que tomou conta do Estado. Você citou aí o pré-candidato a governador e tem uma questão ainda que remonta a alguns meses atrás, que foram aqueles episódios dos áudios vazados, você conversando com pessoas em grupos do WhatsApp, etc. E aquilo causou um desgaste, um mal-estar. A aparência foi de que houve um recuo da sua parte, né? Tentar um entendimento, tentar reparar alguns danos. Como é que está o clima entre vocês hoje, dentro da oposição, em relação àqueles episódios? Bom, primeiro cometer um crime contra mim, né? E note, isso me chamou muita atenção, porque nem foi o PT. Surgiu de dentro do meio em que eu ando mesmo. Me gravaram, né, clandestinamente e divulgaram. E mesmo assim, não há crime algum. É evidente que quando você torna público uma conversa de bastidor,
a linguagem é outra, mas não tem crime nenhum, tanto que ninguém me processou por nada, né? Mas gerou, lógico, um mal-estar, coisas que você comenta no particular, em reuniões, mas que você não diz isso daquela maneira, pelo menos. Agora, como é que está o clima hoje? Rogério, eu, há muitos anos, na época que o Narciso Mendes era tido como, assim, o cara da direita, enfim, né? Eu estive com ele no aeroporto, eu era deputado federal a primeira vez. E um conhecido meu depois me encontrou e disse, pô, mas você falando com o Narciso, né, ele é meio de esquerda e tal. Eu digo, qual é o problema? Eu falei, não, meu Narciso, meu amigo, eu faço política no Acre, isso tu faz na Lua. Então, quando eu saio da minha casa, me proponho uma vida pública, eu não vou ficar escolhendo com quem que eu posso conversar, com quem que eu não posso conversar. Os candidatos que eu apoio são aqueles que mais se assemelham ao que eu penso. Eu não vou encontrar um candidato que seja igual a mim, porque não tem ninguém igual a ninguém. Então, quem é o candidato que mais se assemelha ao que eu penso, ao que eu defendo? É o Gladson Cameli. Quem é que é o mais oposto do que eu penso? O PT, a esquerda. Então, não tem como eu ir com eles. A minha questão nunca foi pessoal. Eu não quero mal de ninguém, da família de ninguém, nem de um lado nem do outro. Mas quem se assemelha ao que eu penso é o Gladson, não é o Marcos Viana, que é o mesmo time, é o mesmo grupo, professam a mesma seita, porque eu considero isso uma seita. Agora, é trabalhar, ajudar, como pré-candidato ao Senado, eu continuo defendendo que nós temos que olhar para o Pacífico, que é o oceano correto, o Atlântico para nós é para passear. Nós temos dois eixos aqui de saída. Tudo aquilo que Rondônia produz e vende através do porto de Porto Velho é uma dica para nós. Veja, nós tivemos o absurdo, com todo respeito a hoje, conselheira Ana Lu Gouveia, mas ela chegou a propor na Assembleia uma lei proibindo plantação de soja. É uma loucura total. Essa região aqui de Rio Branco, até a divisa com Rondônia, indo para 317, tanto no rumo de Boca do Acre, como no rumo do Alto Acre, essa é uma região que vale ouro para nós, porque ela é praticamente toda uma região plana, toda vocacionada para a agricultura, para o agronegócio, e principalmente voltado para escoar através do porto de Porto Velho. Daqui para dentro, Rogério, daqui para onde você trabalhou muitos anos, que é Cruzeiro do Sul, é a abertura com o Porto de Peru. A China, por exemplo, que tem 1 bilhão e 300 milhões de boca para alimentar, tudo que produzimos aqui, num canal aberto, terá para onde escoar. E não é algo tão difícil, nem é algo tão caro para um governo brasileiro. É preciso que tenha uma bancada federal disposta, forte, animada, para, junto ao próximo governo federal, fazer valer o seu poder. Márcio, e esse evento do PMDB dessa semana, que você foi apresentado como o candidato oficial, ainda na fase de pré-campanha, mas vem a ser o candidato oficial, me parece que foi zerar o jogo, né? Quer dizer, essa necessidade de apresentá-lo, de começar a coisa de uma outra forma, partiu de onde? Não, de mim. Eu nunca fiz campanha sem ter um material desse. Eu costumo até brincar com as pessoas mais perto, mais próximas a mim, que eu não consigo, no meio da rua, só pedir voto se eu não tiver um material para entregar que diga o que é que eu estou pensando. Como eu falei no começo da nossa entrevista, eu acho mais do que nunca, por tudo que aconteceu no Brasil e que ainda está acontecendo, que ainda está sendo apurado, que as pessoas precisam sair do politicamente correto, aonde os candidatos acabam dizendo aquilo que acham que vão agradar, muitas vezes é o marqueteiro assoprando no ouvido da pessoa, o eleitor às vezes se embala naquele sonho, mas no outro dia acorda num pesadelo, porque o sujeito não finge 4 anos. Então, essa crise, ela tem que passar. E um dos sintomas que tem que passar é que todos os pré-candidatos precisam dizer claramente o que é que pensam. Não vale você, por conta da campanha, e aí o que você pensa e diz tem que combinar com a sua trajetória. Eu, por exemplo, tenho certeza que qualquer um que for pesquisar meus últimos anos, ele vai ver que o que está escrito aí tem coerência com o que eu venho dizendo. Tem coerência com o meu plano de governo. Agora, não dá para alguém chegar na campanha, quando defendeu a vida inteira leis, por exemplo, dos 80%, eu me lembro até hoje o Jorge Viana dizendo que quando o Estado fizesse zoneamento, e ele era o governador, as áreas planas vocacionadas para a lavoura iam ser 100% liberadas para o plantio. Eu me lembro disso. E isso não aconteceu.
O que aconteceu foi uma lei da qual eu fui contra, votei contra e vou trabalhar para derrubá-la, se Deus me der saúde e vida e porventura eu ganhar a eleição, porque não tem lógica essa região nossa que eu mencionei aqui, que é plana, você ter uma lei absolutamente irracional que proíbe que 80% da propriedade, em ponto de trabalhar, de gerar riqueza e renda, você não possa trabalhar. Rondônia foi na outra direção. E hoje, Rondônia, o ano passado, abateu mais ou menos 2.400.000 cabeças de gado. Comparar o Acre com Rondônia é até covardia, Mas né? quando eu era criança, eu andava com meu pai, meu saudoso pai, que foi minha inspiração moral, né? Eu parei de estudar para trabalhar com o papai, não me arrependo, porque foi a melhor escola da minha vida. Depois eu voltei a estudar e acabei me formando, até porque eu acho que alguém que está na vida pública precisa buscar dar exemplo. Mas eu me lembro quando era garoto, em 74, quando nós saímos daqui para estudar, minha família, minha mãe, meu pai, eu lembro, Rondônia perdia para nós. As primeiras experiências de peixe foram aqui, no governo do Mesquita, não foi em Rondônia. Nós tínhamos mais rebanho bovino do que eles. Agora, eles apostaram na produção. Então, 400, 800, mais ou menos 1.600.000 reses foram abatidas no ano passado em Rondônia. Calcula o que tem de geração de riqueza por trás desse dado. Quanto foi no Acre? Mais ou menos 400.000. Quer dizer, de 1.600.000 para 400.000. E a pecuária aqui é a atividade mais forte, né? Então, por aí a gente vê. Agora, eu quero encerrar falando da eleição para os deputados, né? Proporcional, federal, estadual. Como é que está essa montagem das chapas? Alguns partidos com dificuldade de aliança, por exemplo, o seu, o MDB. Enfim, como é que está isso tudo? Quem cuida disso é o meu presidente, que é o Flaviano Melo. Mas você tem aí um grupo de partidos que orbitam em torno de você, né? Veja bem, eu combinei com o Gladson, não foi nada... foi uma coisa muito clara. Eu combinei com o Gladson na casa do meu amigo Bistene. Aliás, primeiro estava discutindo isso com o Bistene, aí ele concordou e eu também concordamos com a ideia, e aí convidamos o Gladson para participar. E qual era a ideia? A ideia era muito clara, eu disse aqui no seu programa, eu vou repetir com a maior transparência. A ideia, quase 2 anos atrás, mais ou menos, a ideia era, se nós não oferecermos a muitas pessoas que querem disputar o cargo de deputado estadual uma chapa alternativa, elas não ficarão conosco. A pessoa tem simpatia por nós, tem simpatia pela nossa causa, mas quem é candidato, ele quer perceber que ele tem chance de ganhar. E eu já vi isso em quantas eleições. E o pessoal do governo, até pela facilidade de quem está no poder, geralmente oferece 3, 4 alternativas para quem quer ser candidato a deputado estadual. Eu não quero ir na chapa do governo do PT, do PCdoB. Não, tem essa outra. Não, essa outra também tem alguém lá no meu município. Então vai para essa. Então nós também tínhamos que oferecer a quem porventura não quisesse filiar-se ao PP do Gladson, ao PSDB meu, do Flaviano, ao PSDB do Rocha, enfim, aqueles que não quisessem disputar nos grandes partidos precisavam ter uma alternativa, ou nós os perderíamos, ou porque iriam para outra chapa próxima do governo, ou porque simplesmente não seriam candidatos, uma força importante. Então pegamos esses 4 partidos que no Acre, naquele momento, estavam em total desuso, né, o PTB, o Solidariedade, com todo o carinho que eu tenho pelo PPS, mas naquele momento também estava sem nenhum vereador, né, nenhum candidato forte, o PSC. Trabalhei para arrumar para cada um desses partidos um pré-candidato a federal. Por quê? Porque o interesse da legenda no plano nacional é eleger deputado federal. E lógico, o deputado federal precisa da chapa de estadual. Então, graças a Deus, deu certo. Hoje o Jamil assumiu o PSC, é pré-candidata federal. A Rosana, por quem eu tenho muita admiração, e para nós foi um ganho importante a vinda da Rosana para o nosso lado. Ela assumiu o meu querido PPS, é pré-candidata federal. A Márcia preside o Solidariedade e a Wanda, a doutora Wanda Milani, é uma pré-candidata a deputada federal. E o PTB, a Charlene Lima, minha amiga de Sena Madureira, conheço a Charlene desde criança, sou um pouco mais velho que ela, lembro dela criança, assumiu o PTB. Então são 4 partidos que praticamente não iriam nos ajudar, como eles estavam, e hoje os 4 partidos eles sozinhos têm uma chapa estadual completa, com cada um seu candidato a federal. Então eu acho que foi uma ideia boa que eu e o Bistene e eu tivemos, né, para oferecer essa alternativa, e está aí, hoje é uma força importante. O PTB, por exemplo, não é um partido pequeno, o PTB é um grande partido,
nacional, estou dizendo, né? Sim, sim. Então é uma força importante para o Gladys, para mim, para o Petecão. Muito bem, conversei aqui com o pré-candidato a senador pelo MDB, o ex-deputado federal Márcio Bittar. Obrigado, Márcio. Eu que te agradeço, um abraço grande, espero ter contribuído para o debate salutar nesse momento, que é a pré-campanha. Fiquem todos com Deus, um abraço grande. Daqui a pouco voltamos, depois do intervalo. É só um instante, até já.